Olá, tudo bem? Ainda que sobre classes e objetos, nós temos dois conceitos interessantes que têm a ver com a instanciação do objeto e também quando esse objeto não é mais necessário e ele é removido da memória, a gente vai ter ali a remoção desse objeto. Então, existem dois pontos interessantes que a gente pode falar sobre isso. Esses conceitos a gente chama de construtor e destrutor, ou seja, existem dois pontos. Quando o objeto é criado, existe um ponto que a gente chama de construtor, que você pode fazer algumas coisas quando você instancia aquele objeto. E quando esse objeto não é mais utilizado, a gente tem a parte da chamada do destrutor, que aí você pode executar outros pontos de lógica também, quando esse objeto não for mais utilizado. Como é que eu posso fazer isso? Aqui no PHP, esses dois conceitos eles são aplicados na utilização de dois métodos mágicos. Tá bom? A gente chama de métodos mágicos, que são métodos que a gente não tem controle. Se a gente implementa eles ou não, eles vão ser executados. Por isso que são chamados de métodos mágicos. Então, primeiramente, vamos conhecer aqui o construtor. Eu posso chamar aqui um public function underline underline construct. Perceba que a ideia já me deu aqui um autocomplete. Tá bom? Então esses métodos mágicos aqui no PHP, eles têm uma particularidade que eles são iniciados com underline underline, e para você manipular o construtor de uma classe, você chama um método mágico chamado de underline underline construct. Ah, Anderson, me mostra aí o que esse cara pode fazer. Então eu vou fazer aqui um print hello e vou chamar aqui uma constante do PHP que me traz aqui o nome dessa classe, que é underline, underline, class, underline, underline, e o class maiúsculo, tá bom? E vou fazer o seguinte, ó, eu vou simplesmente comentar isso aqui, vou deixar descomentado só a instanciação. Na verdade, eu não preciso nem comentar essa atribuição dos atributos, e sim somente aqui os métodos que executam algo, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, deixa eu limpar aqui para mim. Vou fazer aqui um php car.php, e se você perceber, a gente tem aqui ó, um hello car e hello car, tá? Então a gente tem dois objetos car, do tipo car, né? Aqui perceba o seguinte, que no momento que eu instanciei, esse nosso método, ele foi executado, ou seja, eu não chamei ele em nenhum momento aqui abaixo, certo? Então, quando eu construo um objeto, ou seja, quando eu instancio um objeto, querendo ou não, esse método construtor ele vai ser executado. Quando esse objeto não é mais utilizado, eu tenho ali o nosso destrutor. E esse destrutor ele é acessado através do nosso método mágico, underline, underline, destruct. Então, eu posso dizer aqui que remove object, colocar aqui a constante class que está lá em cima, tá bom? Underline, underline, class, underline, underline. Se a gente voltar aqui, eu fazer aqui um phpcar, perceba que, deixa eu só dar aqui só a título de teste aqui, eu vou usar aqui um barra n, que é uma quebra de linha. Então perceba, ó, hello car, remove object car, né? E remove object car. Ou seja, a gente teve ali a utilização, ou seja, a construção desses objetos, e quando eles não são mais utilizados, ou seja, que o PHP próprio internamente remove eles da memória, é executado o nosso método destruct, tá bom? Então, esses dois conceitos são bem importantes. Esse nosso construtor, como ele é criado no momento aqui, ele é executado no momento aqui da instanciação, ele também pode receber parâmetros, tá bom? Então, se você precisar passar alguma informação, por exemplo, eu quero no construtor, ao invés de eu acessar dessa maneira aqui, de eu setar os valores de modelo, cor e ano dessa maneira aqui, eu quero passar eles pelo meu construtor. Então, eu posso chegar aqui ó, e atribuir aqui um color, um ano e um modelo, tá bom? Lembra lá do this? Então, o this referencia esse objeto mais internamente, e eu posso chamar aqui ó, color vai ser igual à variável color que eu estou passando aqui no meu parâmetro do construtor. O ano
está ali o ano para mim e o modelo vem ali para mim. Então perceba o seguinte, ó, a gente tem os atributos internos e a gente tem os parâmetros do construtor. Então esses caras aqui não são iguais a esses, tá bom? Esses caras aqui vão receber valores quando eu instanciar a classe e passar os valores. E aí sim, esses valores armazenados nesses três parâmetros vão ser passados aqui, respectivamente, para os atributos internos da minha classe, certo? Então, por exemplo, eu posso comentar isso aqui. E perceba aqui que a ideia já ficou uma cor diferenciada aqui no new, ó, porque agora essa minha classe ela recebe alguns parâmetros, né? Então eu posso dizer que ó, lá a gente tem a cor, então vou colocar aqui white, pode ser aspas simples ou aspas dupla, tá? Não tem problema. Aqui 1990 e o Corsa aqui para mim, certo? E a gente pode fazer isso, tá bom? Então no momento aqui da construção da nossa classe, a gente pode passar valores para essa classe por meio desse nosso construtor, tá? Que é executado no momento da instanciação aqui do nosso objeto. Então, se eu chegar aqui e acessar aqui embaixo, por exemplo, de car2 o modelo, fazer um print aqui, eu posso acessar dessa maneira, tá? Então a gente atribui dessa forma aqui abaixo e a gente recupera também do mesmo modo, mas simplesmente chamando só o nome do atributo, assim como eu fiz aqui internamente na classe, tá bom? Posso também fazer aqui um print em car modelo aqui, tá? E você pode acessar os atributos públicos e os métodos públicos sem problema nenhum externamente. Então eu tenho aqui o nosso Corsa e a nossa S10 e também tenho o nosso remove object k, que são aqui executados pelo destrutor e as atribuições eu fiz pelo construtor e recuperei somente o valor do modelo e por isso que a gente está printando somente o modelo ali na tela, certo? Então esse aqui é mais um conceito importante aqui sobre classes e objetos. A gente tem esses dois conceitos que são chamados de construtores e destrutores e eles nos permitem fazer essas execuções aí quando eu tenho a criação do objeto e quando eu não preciso mais desse objeto. Por exemplo, um ponto útil de utilização do destrutor é quando eu tenho, por exemplo, uma classe que é responsável pela conexão com o banco e eu faço todas as minhas operações e no destrutor eu posso fechar essa conexão com o banco e ficaria perfeito para isso, tá certo? Então eu vou ficando por aqui nessa aula e na próxima aula a gente continua com os conceitos aqui de orientação a objetos com PHP. Te desejo um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.